Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula que é destinada à resolução dos exercícios que lhes foram enviados na segunda semana de atividade remota. Vamos começar então a resolvê-los. Questão 1, vamos à leitura do enunciado. Flávio concedeu a Caio, Lucas e José um empréstimo no valor de R$ 90.000 para aquisição de um veículo. Ficou acertado que o pagamento do débito ocorreria em 3 parcelas iguais e que todos os devedores ficariam obrigados pela dívida toda. Paramos a leitura por aqui para escrevermos, anotarmos aí uma informação bem importante. Se há a informação no enunciado que todos os devedores são responsáveis pela dívida toda, significa aqui que existe entre os devedores a solidariedade passiva. Continuando, considerado essa situação hipotética, assinale a opção correta. Gabarito, então, letra A. Se Flávio conceder a Lucas remissão de sua parte da dívida, a obrigação estará extinta para este devedor. Inteligência do artigo 277 do Código Civil, vamos à leitura dele. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. A letra B. Caso José venha a falecer, Flávio poderá demandar de um dos herdeiros a totalidade da dívida. Não pode, estamos diante de uma obrigação divisível, né? Coloquei para os senhores aí o artigo, né, correspondente a esse enunciado, 276. Flávio poderia escolher quaisquer dos devedores para cumprir a obrigação por inteiro. No entanto, qualquer deles teria o direito de pagar a sua parte na dívida, tão logo ocorresse o vencimento, não ficando desobrigado, né? Porque estando diante de uma obrigação solidária, a dívida continua, porque ele é responsável pelo todo e não apenas pela sua quota à parte. Letra D, se Flávio recebesse de Caio 1/3 do valor da dívida, ficaria impedido de cobrar somente de José o valor restante. Não, a mesma justificativa da alternativa anterior, né? Vamos agora à questão 2. Assinale a alternativa incorreta. Essa questão já havia sido colocada, né, na primeira semana de videoaula de atividades remotas. Vamos lá. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Ela perde mesmo, né? É o que está lá no artigo 263 do Código Civil. Convertendo-se a obrigação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade, realmente, inteligência do artigo 271. A remissão da dívida feita por um dos credores em obrigação indivisível extingue essa para com os demais credores, ela não fica extinta, né? Artigo 262 do Código Civil, então é o gabarito, porque a questão pede a alternativa incorreta. Letra D, a remissão da dívida feita por um dos credores solidários extingue a obrigação com relação ao devedor, devendo aquele credor responder aos outros pela parte que lhe caiba, certinho. Bom, a questão 3, ela trata da obrigação natural. A obrigação natural, pela própria característica dela, é uma obrigação que perdeu a exigibilidade, né? É o que acontece com as dívidas já prescritas, é o que acontece com as dívidas oriundas de jogo. Só que alguns conceitos básicos são necessários para o estudo das obrigações. E a obrigação natural é um ponto importante. Coloquei para os senhores aí uma afirmação bem bacana, bem inteligente em relação à obrigação natural. Vamos à leitura. É a obrigação que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas, se cumprida espontaneamente, autoriza a retenção do que foi pago. Clarissa, como assim? Significa que se você me deve uma quantia X, só que o prazo para o exercício dessa minha pretensão já venceu, já acabou, essa dívida está prescrita. Então, se eu resolver, entre aspas, te processar, né, ingressar com uma ação de cobrança, por exemplo, contra você,
o juiz ele pode, inclusive, decretar de ofício, reconhecer de ofício que aquela dívida está prescrita. Você pode informar isso a ele, olha, a dívida está prescrita, a classe não tem direito mais de exercer a sua pretensão. Significa, então, que essa dívida prescrita não é exigível judicialmente. Só que se você quiser, por mera liberalidade, espontaneidade, efetuar o pagamento, esse pagamento é válido, eu posso ficar com essa quantia e você, inclusive, não pode questionar nenhum tipo de restituição depois. Vamos então ao gabarito dessa questão 3, é a letra A. A obrigação natural, ela é judicialmente inexigível, mas se for paga, não comporta repetição, né? Eu não posso te cobrar novamente, caso surja algum fator que não tenha sido anteriormente levado em consideração. Questão 3, então, letra A. Bom, a questão 4, ela fala do tempo, né, do cumprimento de execução de uma obrigação. Vamos lá para o enunciado dela: o fornecimento de 50 mil toneladas de petróleo em 5 carregamentos iguais, previamente ajustado, é uma obrigação, e aí uma informação importante da questão, que é uma obrigação quanto ao tempo do adimplemento. E aí, quanto ao tempo do adimplemento, coloquei para os senhores aí, nós temos 3 tipos de execução. A primeira, obrigação de execução instantânea, também chamada de momentânea, significa que aquela execução ela se dará em um único ato após a celebração do acordo. A obrigação de execução diferida, ela também acontece em um único ato, mas é uma execução que se dará num tempo futuro. E a execução continuada, periódica, ou também chamada de trato sucessível, ela se cumpre realmente por meio desses atos que se repetem ao longo de um tempo, né? Quando você efetua o pagamento, por exemplo, de 6 parcelas referentes à sua mensalidade escolar, sua parcela escolar, eu tenho aqui uma execução que ela acontece aos poucos, né? Mês a mês. Se eu combino com vocês, então, que será um pagamento que se dará na assinatura do contrato, é uma execução momentânea, né? Um ato só agora, ou então um pagamento de 10 mil reais, que se dará daqui a 30 dias, eu tenho uma execução diferida. Portanto, na questão 4, eu tenho um tipo de obrigação quanto ao tempo do adimplemento, uma obrigação de execução continuada, letra A. Bom, senhores, terminamos por aqui mais uma videoaula. Eu agradeço a atenção de todos. Deixo aí os canais no Instagram, caso queiram seguir. Deixo também o canal no YouTube para vocês se inscreverem e ficarem por dentro dos vídeos que são lá postados, certinho? Muito obrigada, até a próxima!